Para quem não sabe, a gente está fazendo a leitura de Provérbios número 28 hoje. Todos os dias a gente está lendo um Provérbios e fazendo nossas considerações. Às vezes eu uso dois livros para nos explicar quando a gente fica em dúvida do que realmente está querendo dizer aquele versículo. E hoje também eu vou usar a ajuda da Bíblia Online. Por quê? Porque são ditos de sabedoria, são ensinamentos diários que a gente tem. Provérbios é um livro para você ler todos os dias. Eles são 31 capítulos. Então, todos os dias você lê um. Então, é interessante, né? Que 31 capítulos. O que significa? 31 dias no mês. Tudo bem que esse mês nós temos menos. Tem mês que é de 28, aqueles meses são de 30, mas são 31 capítulos. Então, vamos ler os 31 capítulos. E você, é interessante, você também ler na sua casa e fazer suas pesquisas, porque você precisa de dose de sabedoria diária. Cada dia, hoje nós aprendemos um pouquinho mais do que ontem, né? Então, vamos fazer isso. E começa assim, o de hoje começa ditos de sabedoria, antíteses. O que diz aqui? Observação da lei. É só o título que tem. O ímpio foge, mesmo que ninguém o persiga. Mas as pessoas honestas são valentes como o leão. Então, está falando de pessoas honestas são valentes como o leão. E o ímpio, ou seja, a pessoa provavelmente tem aquela ideia de perseguição, né? Estão me perseguindo, então está sempre desconfiado. Por quê, gente? Nós humanos, a gente espelha aquilo que está dentro de nós. Então, quando uma pessoa que ela não confia em nada, nem ninguém, ela precisa olhar para dentro e ver que precisa transformar alguma coisa, porque nós não conseguimos enxergar a maldade se a maldade não estiver instalada em nós. Então, é uma coisa para nós nos observarmos, que quando nós vemos coisas ruins em outras pessoas, é porque ela, de alguma forma, aquilo já está presente para nós. Pode ser que a gente haja dessa forma e pode ser também que seja uma crença de alguém que foi instalado em nós. Então, a gente vê muitas pessoas, esse negócio de classificar, a gente classificar a pessoa como ímpia, como não ímpia, uma pessoa do mal como não do mal, a verdade é que ninguém nasceu do mal. As pessoas aprendem, às vezes por observação, às vezes o lugar onde foi criado, às vezes a vida não foi tão fácil com ela, e outras realmente já tem alguma coisa ali, mas a verdade é que todos nós precisamos de transformação. Seja aquele que se entende como uma pessoa honesta, em algum momento na sua vida precisa transformar alguma coisa, e tem aquelas pessoas que realmente elas são do mal, né? Mas elas precisam, então, querer se transformar. Não é ser transformado, porque nós não transformamos os outros. Nós só conseguimos transformar nós mesmos. Como nós estamos nesse processo de transformação interna nossa, então se a gente vai evitar, sim, andar com pessoas que não querem transformação, a pessoa ela não quer fazer a transformação, ela acha que está no caminho certo, e a gente pode dar um conselho, mas se a pessoa não quer, a gente deixa ela viver a vida dela e vamos fazer a nossa transformação, porque a transformação tem que ser de dentro para fora. E observar, claro, quando nós estamos enxergando sempre a maldade, porque ela está implantada em nós. Querendo ou não, nós fazemos parte da mesma, a gente está dividindo o mesmo mundo com as pessoas. A maldade ou a bondade, ou o sucesso ou o fracasso, eles são uma energia. E quando nós nos pensamos dessa forma, a gente se conecta com uma energia maior que traz aquela maldade, ou aquela bondade, ou aquele sucesso, ou aquele fracasso. O que nós fazemos? Nós damos focos a isso e a gente amplia aquilo. Mas aqui fala assim, então, o ímpio, mesmo que ninguém esteja perseguindo, ele está fugindo.
ele foge, ele está sempre em fuga. Mas pessoas honestas são valentes como o leão. Então, a pessoa honesta, séria, e ela está numa conexão diferenciada, ela é forte, ela é valente como o leão, ela enfrenta as dificuldades e não culpa os outros e nem foge. Ela aceita que é mais um empecilho, mais uma lição, é mais alguma coisa que você precisa superar. Versículo 2: quando um país está em revolta, os chefes se multiplicam, mas apenas o líder sábio consegue manter a ordem. Então, assim, um país em revolta é complicado, porque as pessoas, lembra, quando uma está conectada com a maldade, com a revolta por alguma coisa, outras se conectam com aquilo. Então, aumenta o número de desordem. Então, o que as pessoas precisam quando está em... Tem até um efeito rebanho, né? Alguma coisa assim, que a gente se conecta e a gente acaba acreditando mesmo. E às vezes precisa, sim, de ação, e aí quando não tem um líder forte. O que é um líder forte? Não é braço forte para bater nas pessoas, nem julgar e nem prender as pessoas, mas uma pessoa séria, honesta e forte o suficiente para vir à frente, explicar as situações e trazer as pessoas para um bem maior. Então, quando um país não tem isso, ele sofre, porque as pessoas ficam sem saber para onde vai, cada um toma uma atitude, e aí, no meio daquela multidão, aparece alguém que tem uma ideia, uma teoria, às vezes uma teoria da conspiração, uma teoria X, e vai levando pessoas para um lado, e quando um país está dividido, ou as pessoas não acreditam nos seus governantes, nada cresce, nada anda, as pessoas ficam perdidas. Versículo 3: um pobre que sobe ao poder e oprime os pobres é como um furacão que chega de súbito, acaba com a plantação e destrói tudo à sua volta. Está dizendo um pobre. Pobre em que sentido? Pobre de cabeça, pobre de espírito, pobre de sabedoria. Então, são assim, dizendo que o pobre que sobe ao poder sem sabedoria e oprime as pessoas que não têm o mesmo conhecimento que ele, que não têm o poder, é igual um furacão. Ele destrói toda uma cidade, destrói todo um país. Então, é complicado. E, de um outro lado, ele também está nos dizendo que o poder, ele é subjetivo, né? Não tem uma... Às vezes o poder numa posição, numa empresa, às vezes o poder, a gente vê muitas pessoas, às vezes, que ela vive aquela vidinha dela e, de repente, ela tem um poder financeiro e ela acha que é um Deus, que pode machucar outras pessoas, que pode agir de maneira errônea, e isso é destrutível também para as famílias. Ah, mas então não devemos ficar ricos? Não, pelo contrário, você tem que ser rico com sabedoria. Que o Salomão foi o homem mais rico do mundo. Então, até hoje, nem o Elon Musk, nem ninguém foi tão rico quanto ele. Mas tinha sabedoria. E por isso, ele governou 40 anos sem guerra. Os que abandonam a lei louvam o ímpio. Os que observam a lei o repreendem. Então, aqui que é a lei? O que Deus deixou para nós. O que é? São os princípios. Usar de princípios. Então, quando a pessoa ela acredita somente no poder, ela louva o poder terreno, poder financeiro. Ela louva o ímpio. Então, ela esquece tudo o que são princípios para um ser humano viver bem.
As pessoas más não entendem o sentido do direito, mas os que buscam a Deus, o Senhor, o compreendem perfeitamente. Vamos ver aqui seu versículo 5. Deixa eu ver o que diz online. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Na online está mais resumida. 6. É melhor o pobre que se mantém íntegro do que o de atitudes perversas, ainda que rico. Então, tem muito essa coisa do pobre e o rico. Vamos ver como seres humanos. O rico, seja ele rico ou pobre, devemos ter atitudes benevolentes. Todos que têm atitude perversa, seja ele rico ou pobre, é ruim. É ruim, não é bom. São águas estragadas, frutas podres. Versículo 7. Quem guarda a lei é filho inteligente, mas o que anda em más companhias entristece e envergonha seus pais. Nossos filhos, eles estão em desenvolvimento. Eles aprendem primeiro com os pais e depois temos também a escola, que hoje em dia as crianças vão mais cedo para a escola. Então, nós não podemos atribuir a educação ou a formação somente para os pais, porque nossas famílias, você tem o seu filho e você orienta o seu filho de acordo com as leis de Deus. Ok. Você ensina princípios. E essa criança, ela vai conviver com outras crianças que vêm de outras famílias. Existe uma coisa do poder do grupo. Ali tem um grupo. Então, às vezes tem uma criança que aparece mais, ela se mete mais em encrenca, e aquelas outras crianças admiram, né? Porque o ser humano tem essa coisa do poder. E aí, nós, como os pais, a gente tem que observar o que nossos filhos aprendem na escola. Como eles estão reagindo. Porque tem uns que levam as crenças para a escola, do bem, e outros que trazem situações que ocorrem lá com os pais dele. Como, por exemplo, você vê uma criança que gosta muito de bater, de morder, precisa ver onde é que ele está aprendendo isso. Pode ser com os pais e pode ser na escola, porque admira uma criancinha lá que faz isso. Eu lembro, meu filho hoje tem 14 anos, mas eu lembro ali no início, não sei se foi na primeira série ou um pouquinho antes, eu fui com um grupo de mães, a gente foi num parque, se divertir, levar a criança. Então, tinha uma criança que na escola do meu filho, ela beliscava muito, ela machucava as outras crianças. E ali eu observei uma coisa. A mãe, ela não queria bater no filho na frente das outras mães e ela não conseguia dialogar com o filho, ela beliscava o filho. Então, o que essa criança fazia na escola? Ela ela reproduzia o que a mãe fazia, beliscava as outras crianças. E às vezes a mãe está fazendo isso no melhor das intenções, ela está tentando chamar a atenção do filho para não fazer determinada coisa, mas ela está ensinando. Então, precisamos olhar para os nossos filhos quando eles ainda estão sobre os nossos ensinamentos, ainda nos respeitam. Por quê? Diz aqui, quem guarda a lei é filho inteligente, mas o que anda em más companhias entristece e envergonha os pais. Então, depois você tem ali o filho com 14, 15 anos, 16, ele vai ter uma outra turma. E aí, se ele vai escolher as piores companhias, por que ele vai fazer essa escolha?
Será se ele teve um bom direcionamento no momento certo? Porque quando a gente deixa para ajudar os nossos filhos já na idade adulta, fica mais difícil, você raramente consegue. Então, entra nessa coisa de envergonhar os pais. Que, inclusive, quando a gente vai estudar física quântica, esse negócio de vergonha, existe uma tabela de energias que a vergonha não está numa boa tabela. A gente passa para uma vibração ruim. Então, essa coisa de ensinaram para nós que nós deveríamos ter vergonha das coisas, eu acho que nós devemos sim eliminar a vergonha. Ah, vergonha para os filhos, para os pais. Não, não é vergonha. Se o pai tem vergonha, ele entende que ele errou. Mas quando a gente faz tudo, todo o possível, sabemos que o nosso ensinamento foi o correto, e ainda assim o filho vai dar problema, eu não sei se são culpa dos pais. Eu não sei. Mas eu sei que também não é para ter vergonha. É para olhar hoje, enquanto pode, e educar. Mostrar o caminho certo. Pode ser que em algum momento o filho acabe se desviando um pouquinho. Mas ele tem que ter ciência das consequências que traz na vida dele, adulta aqui. Porque as religiões discutem muito, olha, isso é pecado, você vai para o inferno. Gente, um adolescente, você acha que está preocupado com o inferno, com o que vai acontecer depois? Não. Mas nós sabemos que as consequências, elas ocorrem aqui mesmo na Terra. Pode ser que do outro lado seja pior? Sim, pode ser. Mas o que nós vemos e o que nós entendemos é que aqui mesmo, as pessoas que agem de maneira errônea, elas têm problemas. Elas podem, em algum momento da vida, estar em ascensão, estar ganhando poder, estar sendo bem vista, mas nós sabemos que o final é terrível. Então, devemos orientar e mostrar o que acontece aqui. E também entrar nesse lado espiritual, sim, que se nós formos estudar todas as religiões, de alguma forma, elas estão nos apontando para alguma coisa após a nossa morte, ou após o nosso desencarnar, ou após a nossa passagem. Cada uma arruma uma nomenclatura, um nome diferente. Mas, no final das contas, o resultado é o mesmo. Se existem várias outras energias, outros mundos, se existe, não, existe. Mas a nomenclatura, cada um fala que é o inferno, outro fala que é uma colônia de recuperação, outro fala... Cada uma religião ou filosofia nos aponta para alguma coisa. Então, existe alguma coisa do outro lado. E existe a nossa vida aqui. A nossa vida aqui precisa ser olhada com muito carinho para que realmente tenha uma vida decente lá do outro lado. E realmente tenha nossos frutos reconhecidos aqui. Reconhecido por quem? Por você mesmo, pela sua família, principalmente por você. Porque quando nós estamos no caminho certo, ainda que as coisas possam parecer não está dando certo em alguns aspectos, são processos de aprendizado. Cabe a nós olhar e ver se aprendemos ou o que nós devemos aprender em relação à situação que ocorreu. Versículo 8. Quem aumenta seus bens por meio de juros em colchantes, ou seja, juros abusivos, ajunta para alguma outra pessoa que será bondosa para com os necessitados. Isso é muito comum, então, é exatamente isso. Pessoas, às vezes, que agem de maneira errônea, aumentam as suas riquezas, fortunas, em algum momento, as coisas vão dar ruim para ele e tudo aquilo que ele construiu vai ir para outras mãos. Versículo 9. O que desvia o ouvido para
para não ouvir a lei, até mesmo sua oração se torna abominável. Por que que a oração se torna abominável? Porque a pessoa ela não está ouvindo o que é certo, ela não está assimilando, não está querendo, ela rejeita a lei real. A lei são os ensinamentos, os princípios de Deus. Então, mas essa mesma pessoa, ela faz orações no momento de que ela também está em aprovação, que as coisas não estão dando certo para ela faz oração. E aí ele fala aqui, então, essas orações são abomináveis. Abomináveis por quê? Normalmente é uma pessoa que tá fazendo uma oração ali no sentido, como seria uma palavra egoísta da coisa, olhando só para si mesmo. E por que que ela não tem esse resultado? Porque essa energia que ela está usando não chega em Deus, porque Deus é amor, Deus é alegria. Se uma pessoa ela está orando, ela está fazendo oração, falando mal dos outros, não é que Deus não queira ajudar ela, é que ela não consegue chegar, a oração dela não chega no Criador, porque ele está em outra energia. É como vocês tem uma tomada 210, uma outra 200, uma 110, outra 220. Não conecta. Versículo 10. Quem engana um homem honesto e o induz a praticar o mal, cai em sua própria armadilha. Entretanto, quem é justo será grandemente recompensado. Então, mais uma vez, quem é justo é recompensado, que é a lei da causa e efeito, plantou, colheu. E quem planta a maldade vai colher maldade, porque quem planta milho, colhe milho. Quem planta arroz, colhe arroz. É matemático. Versículo 11. O rico arrogante é poderoso, e seus próprios. O rico arrogante é poderoso a seus próprios olhos, mas o pobre, que é inteligente, conhece muito bem. Então, o pobre inteligente reconhece o rico arrogante e poderoso a seus próprios olhos, ou seja, ele acha que ele entende que ele quer fazer mil coisas, mas as pessoas não o respeitam. Aqui falamos muito do pobre, e as pessoas pensam que ser pobre seria alguma coisa como ser do bem. Não, tem pobre do mal, pobre do bem, tem rico do bem e rico do mal. Então, o ser pobre aqui, que a Bíblia fala, até tem alguns lugares aqui que Salomão mesmo fala, a pobreza, ela foi criada pelo homem para escravizar os outros. Porque todos nós somos a imagem e semelhança do Criador, todos nós somos ricos. A questão é entender isso. Então, as riquezas hoje, muitas delas são criadas em cima da pobreza dos outros. Por isso que o mundo é tão complexo e complicado, porque todos têm o direito, não é o direito sobre o dinheiro do outro ou sobre o que o outro criou. Não, você tem o poder de criar suas próprias riquezas segundo os teus conhecimentos e segundo a sua necessidade e a sua vontade, porque você é livre para criar. Nenhum pobre vai conseguir ser rico se ele não conhece as coisas que são da riqueza e que entende que ele vai poder. Porque hoje nós temos muitas histórias de pessoas que realmente são ricas, mas se você for ler a história dela, que eram pessoas pobres e que alcançaram a riqueza, muitas dessas pessoas fizeram uma transformação enorme no seu interior, nas suas crenças e principalmente elas visualizaram aquilo que elas gostariam de ter. Porque Deus fala, é tudo seu, basta pedir. Mas não é basta pedir que ele vai te dar o caminho. Significa que você vai pedir e vai cair igual o maná que caía dos céus? Não. Ele vai te dar o caminho e você tem que estar disposto a pagar o preço para ter aquilo que você deseja. Nem todo mundo quer ser rico. Tem pessoas que está tudo bem no lugar dela. Ela tendo a casa, comida e roupa lavada, está tudo bem.
E tá tudo bem, não devemos julgar também. Só que tem pessoas que, com as crenças que foram implantadas, pessoas que têm condições de crescer e de contribuir, porque assim, quando você cresce, você contribui, ninguém fica rico sozinho, em primeiro lugar. Então, você cria coisas, você cria negócios. Esses negócios servem a pessoas e você é recompensado por isso você fica rico. É simples assim. Mas a questão, você está disposto a fazer o que precisa ser feito, em doar o seu tempo, em doar para estudar, para resolver aquela situação, para resolver um problema, que resolvendo esse problema, você vai ser recompensado por isso? Está disposto a ter empresas? Nem todo mundo está. E está tudo bem. Mas aí nós colocamos que ser pobre é benevolente? Não, não tem nenhuma recompensa em ser pobre, nem tem nenhuma recompensa em ser rico, a menos que seja um rico que contribui, normalmente contribui. Agora, aquele que é rico tirando dos outros por maldade, ele vai estar criando riquezas para depois ir para a mão dos outros. E tá tudo bem. É a vida assim. Versículo 12. Quando os justos triunfam, a grande glória, quando os ímpios tomam o poder, o povo corre em busca de um lugar para se esconder. Então, quando um justo está triunfando, ou seja, chegou ao poder, as pessoas, tá tudo bem, porque seus negócios, porque como o mundo está montado, né, os países, prefeitos, governadores, as pessoas estão crescendo, elas estão contribuindo. Mas se tem um governador, ou tem um presidente, ou um rei, depende do país que está, que tira deles, que suga, que oprime, que enche de impostos e que a pessoa fica impossível de crescer, as pessoas procuram lugar para se esconder. Às vezes sair do país, fica com medo. E aí temos que se virar e usar o quê? A nossa sabedoria. Por isso, a dose de sabedoria diária. Quem camufla, versículo 13, quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso. Mas quem as reconhece, confessa e a abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Aqui é onde as pessoas falam, se arrepende e pede perdão. Por quê? Pedir perdão para quem? Para quem você machucou, prejudicou. Normalmente, a pessoa que você mais prejudicou e que mais machucou foi você mesmo, na maioria das vezes. Então, confessa isso, verbaliza isso e se livra da culpa, se livra do medo, se livra e pede perdão a Deus, porque Deus te deu, a sabedoria está disponível para você. Então, perdão por quê? Perdão por não reconhecer quem é Deus, perdão por não reconhecer que Ele pode te ajudar, perdão por não pedir ajuda a Ele, perdão por ignorar que todas as riquezas são dele, Ele nos dá, e nós conseguimos alcançar de acordo com a inteligência que nós desenvolvemos. Então, é necessário, sim, se você quer crescer, quer resolver um problema, quer entender quem você é, estudar a sabedoria. Versículo 14. Feliz a pessoa que vive sempre no temor do Senhor. Mas o indiferente e o que se revolta contra o Senhor cai em desgraças. Então, o que é viver no temor do Senhor? Exatamente o que nós estamos falando. Reconhecer quem criou os céus e a terra, quem criou as riquezas. O homem, ele encontra a pedra preciosa, ele lapida a pedra, ele usa inteligência, mas a matéria-prima foi Deus que criou. Nós temos a terra que nós cultivamos, usamos a inteligência para fazer isso,
mas a terra foi criada por Deus, nenhum homem criou a terra. Então, devemos reconhecer isso. Aquele que é indiferente, o que se revolta contra o Senhor, cai em desgraça. Então, as pessoas se revoltam contra Deus porque fala, as pessoas... Eu falo porque eu já pensei assim. Eu perdi um irmão, eu tinha 17 anos, ele tinha 7 anos. Aí eu falava assim, cara, como assim? Cadê Deus que não salva o meu irmão? Nós pensamos assim. Primeiro, nenhum ser humano foi feito para viver eternamente. Segundo, aqui é como se quando nós chegássemos à Terra, a gente ganhasse uma roupa, nós ganhássemos uma capa para fazer alguma coisa aqui, nosso corpo. Por isso nós devemos cuidar dele, mas ele é da Terra, ele pertence à Terra. A morte é uma maldade? Não sabemos. Sabemos que isso faz parte do princípio. Nascer, viver e morrer. A questão é o que a gente veio fazer aqui. A questão é qual o meu propósito nesse período aqui. Qual que é a minha missão? Você já se perguntou isso? Muitas vezes a gente chora pelos nossos entes queridos que se foram. Mas acabou o tempo deles aqui. A gente tem, às vezes, relatos de pessoas que tiveram uma experiência de quase morte e que elas não queriam voltar. Então, a nossa casa não é aqui. Jesus falava, está no mundo e não ser do mundo, que nós não somos aqui. Todos os seres humanos não somos daqui. Não sei se você sabe, mas você é um espírito tendo uma experiência terrena. Ponto. A questão é como a gente viver da melhor maneira possível aqui na Terra, o tempo que nos é permitido, e fazendo aquilo que realmente a gente veio fazer. Essa é a pergunta que todos deveriam fazer. Por isso, aí pessoas são contra... Por que as pessoas são contra Deus? Porque elas não entendem isso. Elas querem mudar, não morrer nunca, o meu filho, meu pai, minha família que eu amo, eles nunca podem ir. É estranho, né? Porque é uma coisa da nossa cabeça, porque é uma coisa que sempre existiu e sempre existirá. Você vê que a tecnologia, ela desenvolve inteligência, desenvolve medicação, desenvolve coisas para deixar a nossa pele um pouquinho mais jovem. Mas, cara, aquele que não morrer cedo vai ficar velho. E quem está ficando velho é teu espírito? Não. Por isso, às vezes, às vezes a gente conversa com uma pessoa bem velhinha e ela está totalmente lúcida, né? E conversa com você e você fala assim, nossa, mas é um velhinho tão lúcido. Gente, o espírito não envelhece, não. Quem envelhece é nosso corpo. Por quê? Porque ele é um carro. O carro e esse carro está em evolução. O homem reproduz a nossa vida em outros itens. Por exemplo, o carro, o Fusquinha. Quantos Fusquinha você vê hoje rodando por aí? Tudo bem, eles têm vida útil mais do que a gente, mas tem uma evolução. Então, o nosso corpo, ele tem que ficar. Ele tem que ser trocado. Para onde a gente vai? Depende do que a gente está fazendo aqui. O que vai acontecer do outro lado? Não sabemos. Mas vamos nos preocupar em viver bem hoje, fazer o bem hoje. Que nós sabemos, se nós sabemos que Deus é amor e alegria, por que nós trabalhamos de maneira diferente? Mas eu tenho raiva. Mas as pessoas me fizeram mal, eu não perdoo. Oi, isso é emoção. A emoção, ela faz parte do mundo terreno. E ela está em nós porque o nosso corpo, ele é água.
E a água reage com a emoção, reage num processo químico de acordo com o que nós falamos para ela. Então, quem que fala? É o nosso corpo que fala? Não, é o nosso espírito. Então, se nós damos o que a gente alimenta nosso corpo, ele reproduz em sentimentos, que esses sentimentos podem ser ruins, que aí vai danificar o teu próprio corpo. Então, eu não perdoo o fulano, ou não perdoo a cicrana. O perdão, você não perdoar a outra pessoa, existem até alguns ditados populares assim, tipo, é você tomar veneno em pequenas doses, porque a outra pessoa tá tudo bem para ela, mas você está sofrendo na sua própria carne. E às vezes você não entende porque teve algum tipo de doença e está relacionado com aquilo que você criou, porque quando a gente criou não perdão, tem a raiva, ela está onde? Ela impregna no nosso corpo, ela está é a reação química que dá no nosso corpo. Então, mas eu vou perdoar a pessoa. Perdoar não significa que você pode a pessoa dentro da tua casa ou conviver com ela 24 horas. É você se livrar do fardo, se livrar dessa dor. Então, se essa dor vai sair com você perdoando, Jesus diz, perdoar é 70 vezes 7, né? Ou 77 vezes, não sei, umas 70 vezes alguma coisa. O que ele estava dizendo? Ele estava nos ensinando física quântica. Olha, se você continuar não perdoando, você está sendo burro, vai prejudicar você. Então as pessoas falam assim, mas é perdoar, é aceitar de volta. Não, isso é masoquismo. É diferente você perdoar uma pessoa, perdoar uma situação e trazê-la para dentro da tua casa para ela fazer de novo. Você não sabe, você mudou, mas você não sabe se a pessoa vai mudar. É diferente, né? Perdoar você. Perdoar a pessoa, perdoar o sentimento. Ou ela fez porque ela não sabe o que está fazendo. Porque quando ela machuca outra pessoa, ela também tá plantando coisas para ir de volta para ela. Lembra que Jesus falou? Pai, perdoa, ele não sabe o que faz? Ele está falando disso. Ele não sabe o que faz, não é porque estava machucando o filho de Deus. É porque quando você machuca as outras pessoas, vai voltar para você. Então, Jesus livrou, ele limpava tudo isso dele, e a coisa fica voltar para aquele que fez. Então, perdão é isso. É simples assim. Mas eu vou perdoar. Tem pessoas que falam perdoar, por exemplo, numa traição. Você perdoar a pessoa, trazer ela de volta. Eu não acho que você deve agir assim, a não ser que a pessoa realmente mudou. Ela tem que provar isso. Porque você não tem controle sobre a outra pessoa. Aí você perdoar e você traz para você, aí você realmente continua pensando naquilo, a pessoa faz de novo e de novo. Isso não é perdão, gente. Perdoar é você limpar de você, a não ser que você aceitou uma pessoa que te traiu e vai trazer ela de volta, e você vai olhar para ela e não vai lembrar daquilo, beleza? Então você já transcendeu, né? Mas cuidado, o perdão é necessário. Era no 13 que a gente estava? Que era aqui, ó. Quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso. Por quê? Tem a ver com o perdão de si mesmo. Então você faz uma coisa errada e você camufla para os outros, mas você sabe o que você fez. Aí essa energia também fica em você. Então, você se perdoar também. É um ato de caridade com você. Porque ficar camuflando. Tem um livro também. Quem é você quando ninguém está te olhando? É importante isso. Você entender quem é você quando ninguém está te olhando. Porque se você só age de maneira civilizada ou usando os princípios quando está com outras pessoas, e você, quando está sozinho, você age de outro jeito, aí, se a gente vai para o mundo católico, religioso,
Olha, Deus está te vendo. Sim, está vendo, porque Deus está dentro de você. Sabe quem é Deus? Aquela consciência lá que diz para você, isso não está certo. E ele fala com você o tempo inteiro. Aí você fala, mas ninguém viu. Só que está destruindo, é uma autodestruição. Quando nós falhamos, é uma falha. É a gente falhar conosco mesmo. Essa é a maior falha que o ser humano pode ter. Talvez você possa até machucar outra pessoa, falar alguma coisa, mas a maior delas é falhar consigo mesmo. Porque você não consegue ser boazinha o tempo todo quando a maldade está dentro de você. Em algum momento você vai externar isso. E aí a máscara cai. E a pior de todas as máscaras é a sua. Muita gente não aguenta se olhar no espelho. E quando a pessoa não está aguentando se olhar no espelho, olhar dentro dos olhos dela mesma, às vezes ela está procurando coisas fúteis, como até se olha no espelho, mas olha com outro olhar. Mas eu falo de olhar nos próprios olhos e olhar quem está dentro. Quando nós ofuscamos a nossa alma com coisas que são danosas, a gente não consegue se olhar no espelho. A gente não consegue olhar nos nossos próprios olhos. Então, se isso está começando a acontecer com você, comece a se encarar e ver o que está, onde é que você errou, onde é que você omitiu informação para você mesmo e se perdoar, que é o maior ato de amor é contigo mesmo. Versículo 14. Feliz a pessoa que vive sempre no temor do Senhor, mas o indiferente e o que se revolta contra ele cai em desgraça. Eu acho que é esse que nós explicamos praticamente, né? Versículo 15. Leão mugindo e urso feroz é o ímpio governando um povo enfraquecido. Nós já falamos sobre isso. Realmente, aí as pessoas fragilizadas e que não sabem quem elas são, não entendem o poder que elas têm dentro de si, esse leão pode fazer a festa mesmo, né? Versículo 16. Um príncipe sem inteligência multiplica as extorsões, mas aquele que detesta a desonestidade governará por muito tempo. Então, o príncipe e o que nós temos hoje aqui no Brasil, que é presidente, né? Quando ele não é uma pessoa inteligente, ele multiplica as extorsões. O que são extorsões? São os dinheirinhos nas cuecas, essas coisas aí, né? Porque vai se multiplicando, é uma cadeia, por exemplo. Cadeia é um joguinho dominó. Tá lá em cima, o cara tá fazendo errado, as pessoas começam a agir também, inclusive aí vai para as classes médias, classe social, classe baixa, e todo mundo vai um fazendo distorção com o outro, que hoje a gente tem isso bastante, né? Então, quando você vê uma pessoa do teu grupo agindo de maneira errada, ela está replicando o que ela está vendo lá em cima. Versículo 17. Um homem culpado de assassinar fugirá até a sepultura, que ninguém o proteja. Então, assim, quando um homem é acusado de assassinato, né, que ele realmente é culpado, ele está caminhando para a sepultura, ou seja, todos os dias ele vai lembrar daquilo. E que ninguém o proteja. Versículo 18. Quem procura caminhar de maneira honesta viverá seguro, mas quem procede com perversidade subitamente encontrará desgraça. Isso é lei, causa e efeito, né? Plantou, colheu, plantou, colheu. Versículo 19. Quem cultiva sua terra sacia-se do pão. Quem persegue ilusões se fartará de miséria.
Então, ele está dizendo aqui, pessoas que cultivam a própria terra vai se fartará, vai ter colheita. Quem persegue ilusões se fartará de miséria. Então, a pessoa que vive, né, procurando coisas. Eu entendo muito que a Terra está muito na nossa cabeça, a nossa própria consciência, a nossa inteligência, a nossa alma. Quando nós aprendemos, quando nós buscamos a sabedoria, a probabilidade é que a gente não fique só na ilusão. Que ilusão? Ilusão é você pensar em ter, querer, mas não faz nada por isso. Então, não cultiva a Terra. A Terra maior é a nossa mente, porque ela tá para ser usada. Basta a gente incluir o software da sabedoria, os programas de sabedoria, e se livrar dos programas antigos, aqueles programas que não reproduzem nada. A gente tem um hábito, porque nós fomos criados por nossos pais, nossos professores, então nós somos a crença deles. E se a crença deles não chegou onde nós queremos chegar, vamos manter os princípios, aquelas coisas boas que eles nos ensinaram, e vamos tirar as crenças que não levam para onde nós queremos. Por exemplo, a crença que o pobre é bom, que ser pobre vai para o céu, que ser rico vai para o inferno. Isso é uma crença errônea, e que muita gente tem e não sabe que tem. E algumas são mais explícitas, outras são implícitas. Ou seja, a gente precisa olhar para dentro e trabalhar isso, porque se não for trabalhado, isso nos atrapalha. Onde é que atrapalha? No negócio. Você tem um negócio, quando você começa a crescer, de repente tua consciência olha e fala, caramba, estou ficando rico. E o que você faz? O teu inconsciente trabalha para você perder tudo aquilo, porque existe uma crença aí dentro que não te deixa ficar rico porque ela acredita que não vai para o céu, ou acredita que ser rico é mal, e não vê que a riqueza construída com prosperidade, com amor e com a sabedoria divina, porque construir tudo com a sabedoria divina, porque quem é mais rico dos ricos dos ricos? Deus. Eu sou filha dele, você também é. Então Deus é mau? Não. Então, peraí, vamos tirar essa crença aí que tem coisa errada. Quem plantou essa crença provavelmente foram os escravocratas, porque eles queriam o quê? Que as pessoas não pensassem. Eram mais fáceis de ser manipuladas. Então, cuidado, estuda um pouco mais sobre isso, pesquisa. Versículo 20. O homem leal receberá muitas bênçãos, mas quem se apressa para enriquecer não ficará impune. Se apressar, ele diz aqui, o que é se apressar para enriquecer? Nós temos, tudo existe um processo, a gente querer pular o processo, e quando nós pulamos o processo, a gente se arrebenta mesmo. E por que nós pulamos o processo às vezes? Porque, por exemplo, aqui na internet, você vê um cara lá dizendo, olha, eu fiz tal coisa e eu ganhei 1 milhão, ganhei 100 milhões. E você fala, ele está falando, parece que é fácil, eu vou fazer. Só que você não viu que esse cara ficou, às vezes, 1 ano, 6 meses, outros 3 anos, 5 anos, depende do caminho que cada um fez. Muitas vezes o cara virava à noite, muitas vezes o cara deixava de ir em festa, deixava de trabalhar, de ir em festa, deixava de, às vezes, o trabalho dele ele fazia no noturno, ou ele largou tudo e trabalhou ali para ter aquele resultado. E aí ele faz um produto lá, um cursinho, e diz para você que é fácil. Pelo menos faz você entender isso que é fácil. E você pensa que vai lá aplicar e vai ficar rico. Não vai. Não vai. Você vai ter que fazer a mesma coisa que ele, e dependendo da tua consciência, do teu ensinamento, do teu modo de aprendizado, você precisa investir um pouco mais. É disso que está falando aqui. Então, você percebe que é um livro escrito há 3.000 anos, e essa lição vale para hoje, para que nós tenhamos consciência de que as coisas são possíveis.
Só que para cada processo, para cada resultado ou coisas que nós vamos fazer, existe um processo e ele precisa ser respeitado. Você vai construir uma casa no morro de 5 andares, ela precisa de uma estrutura e leva um tempo X. Você vai construir uma casinha de 3 dormitórios, ou de 3 cômodos, num terreno plano, a estrutura é outra, o tempo é outro. Então, é respeitar o seu tempo, saber que é possível e caminhar de acordo com o que é necessário. E aí, é isso que ele fala da pressa, né? E respeitar também, tratando-se de casas, né? A gente respeitar a natureza. Quando nós não respeitamos a natureza, nós sofremos. Versículo 21. Não é justo fazer acepção de pessoas, mas alguns juízes procedem assim por um pouco de dinheiro. Ele está falando aqui de suborno, de pessoas que dão um ganho de causas, né, para outras pessoas, porque foram beneficiados de outra pessoa com favores, com suborno, e aí tá. Então, essa pessoa ela vai ter problema aqui e do outro lado, provavelmente. Versículo 22. O homem de olho ávido corre atrás da riqueza e não sabe e não sabe a necessidade vai cair sobre ele. E não sabe que a necessidade vai cair sobre ele. Vamos ler isso aqui de novo? O homem de olho ávido corre atrás da riqueza e não sabe que a necessidade vai cair sobre ele. É quase que a mesma coisa da necessidade ali. Ávido seria o quê? Vamos ver aqui o que diz na online. Porque algumas coisas, quando eu não consigo entender, eu busco em outras Bíblias, sabe por quê? Porque foram traduções, e a tradução é de acordo com a sabedoria daquela pessoa, ou com a comunidade em que ela vive. Então, vamos ver em outras traduções. O que, na versão online, 22, o que quer enriquecer depressa é homem de olho maligno. Então, ávido seria maligno, porém não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Vamos ver aqui na católica. Nós temos o versículo 28, ou na Provérbio 28. Deixa eu ver aqui, 22. 22. O homem ambicioso vai à caça de riquezas, sem saber que lhe sobrevirá a indigência. Você percebe que os três, né, nós lemos aqui em 3 Bíblias diferentes, eles estão falando da mesma coisa, mas o ávido, eu só indo por pronomes, porque ali falou o homem maligno. Em outras palavras, eu entendo que eles estão querendo nos dizer assim, olha, quando você agir com maldade, passar por cima de tudo e de todos, porque você quer aquela riqueza de qualquer jeito, o resultado, alguns querem a riqueza de outras pessoas e não querem passar pelo processo, esse está ferrado, porque ele vai ter problema, ele pode até conseguir, mas a casa cai. Então, versículo 23. Quem repreende um homem depois achará favor, mais do que aquele que o bajula com palavras vãs. Então, o versículo 23 está nos dizendo assim: se você vê que uma pessoa está agindo de maneira errônea, que ela está indo para o caminho errado e você o repreender, ou seja, você aconselhar, você é recompensado por isso, porque você salvou aquele homem e muitas outras pessoas que ele iria prejudicar. Agora, aquele que bajula, o que é o bajulador? O bajulador são pessoas que, ainda que você esteja fazendo coisa errada, como ela não quer, quer ficar bem na vida com você e quer tirar proveitos de você, ela vai te dizer que você está errado, está certo. Então, é melhor termos pessoas que nós julgamos ser chata, mas está nos mostrando a verdade, está nos abrindo os olhos,
às vezes não é para você desistir do que você está fazendo, às vezes é só para você ver de maneira diferente. Então, nós temos aquelas pessoas, por exemplo, que realmente elas estão nos ajudando, elas estão nos mostrando, olha, isso está errado, pode acontecer isso, aquilo. E ela está certa. Existem outras situações que as pessoas, elas não têm o conhecimento do que você está fazendo e ela realmente quer o teu bem, mas ela está vendo as coisas pelos resultados que ela teve ou que ela viu. Mas às vezes você está fazendo coisa boa, que você vai ter um resultado. Então, cabe a nós também termos sabedoria, conhecimento para entender quando as pessoas estão realmente querendo nos ajudar e ela tem aquele conhecimento para isso, quando ela está querendo nos ajudar, mas ela está olhando com a visão dela e a visão dela já não serve, e quando a pessoa realmente está querendo ajudar, e ainda que ela não saiba como, você começa a analisar. Então, sempre, e depende de quem está nos falando, é interessante a gente analisar o que a gente está fazendo e a gente assumir se a gente vai fazer aquilo sabendo os riscos e os não riscos, e a gente assumir a responsabilidade do que nós estamos fazendo. E quando também entender quando as pessoas são bajuladoras e essas realmente a gente não aceita nada do que ela fala, porque a gente vai achar ali que o problema está com ela. Então, se você já sabe que uma pessoa tem o hábito de bajular, ela está te bajulando e ela está dizendo que você está certo, pode ser que aí seja um alerta. Opa, ela é bajuladora, então será que eu estou certo mesmo? E aí você vai estudar e buscar informação. Hoje é muito fácil você buscar informação do que você está fazendo, se está indo no caminho certo. Versículo 24. Quem rouba seu pai e sua mãe e alega isso não é errado, é comparsa do destruidor. Então, o 24 está nos dizendo, tem pessoas que roubam o pai e mãe, tira dinheiro dos pais, tira dinheiro da mãe, às vezes mais velhos, os idosos, e diz, está certo, porque são meus pais. E aqui está dizendo que aí você é comparsa do destruidor. Destruidor nós sabemos quem é. O que acontece com isso? Os nossos pais, quando você já é crescido, eles já cumpriram o papel com você. O papel dos pais é educar os filhos, é ensinar o caminho do bem, é ensinar o caminho do amor, da paz, da alimentação e orientar para a vida. Não é sustentar para o resto da vida. Por quê? Quando aí o que acontece? Tem alguns que aí começam a tirar dos pais. E às vezes o roubar, tem uns que roubam de verdade, tira ali escondido. E tem outros que agem de maneira sempre tirando dos pais, mas de maneira vista, colocando, agindo com. Sabe quando você faz a pessoa se sentir obrigada a te ajudar? Eu esqueci bem o nome da palavra. Mas aí o pai, como mãe, que não tem tanto conhecimento, esclarecimento de que ajudar uma pessoa para o resto da vida dela está mais prejudicando do que ajudando, acabam se prejudicando e ajudando os filhos até adulto, ou seja, sustentar os filhos. Às vezes ajudar é uma coisa, sustentar é outra. Então, ainda que não seja oficial, você está tirando dos seus pais de maneira errada, mas se você está forçando eles te ajudarem, forçando eles te sustentarem, está errado. Eles já fizeram isso, eles já te criaram. Porque você veio. Eu vejo a função dos pais mais ou menos assim. Nós somos filhos de Deus. Deus é uma energia. Ele não pode vir aqui e criar cada um de nós e educar desde pequenininho. Então, ele cria um que cria o outro que cria o outro. Ele nos dá essa responsabilidade. Mas existe um limite, olha. Logo mais,
em uma determinada idade, a pessoa já sabe plantar, já sabe colher, acabou a tua responsabilidade do lado financeiro. O moral, também você tem um período de educar o seu filho de maneira que ele vai te respeitar. Depois que ele cresceu, já está tudo misturado por aí, já fica mais difícil. Eu acredito que é por aí, porque a gente tem uma responsabilidade como os pais de orientar esse espírito, orientar essa alma no crescimento nesse corpo para desenvolver determinadas funções, principalmente a que ele veio fazer aqui na Terra. Quando terminou isso, já é da responsabilidade do filho. Eu já vi pessoas com 40 anos sendo sustentadas pelos pais. Pode existir um momento que os pais ajudam? Legal, mas ainda não está muito certo. Mas tudo bem, não sou eu que vou julgar. Mas a ideia é que o filho supere o pai, que a gente continue crescendo, que a gente busque informação. Então, o filho roubar o pai é comparsa do destruidor. Versículo 25. A pessoa gananciosa provoca contendas o tempo todo, mas quem confia no Senhor prospera em paz. Então, ele está falando de pessoas gananciosas. A ganância é você, é o ganancioso que quer as coisas dos outros, só pensa em dinheiro, em farra, em coisas materiais. Ele não tem o lado espiritual. Então, existe uma roda da vida, a gente tem 12 áreas. Normalmente, quando a gente faz esse exercício, as pessoas, inclusive eu fui uma das que errei na época, que a gente pensa assim, tendo dinheiro, tudo será resolvido. O dinheiro é munição, é armamento para resolver muitas coisas. Mas quando você está com o seu emocional para baixo, quando você está com o espiritual, não tem dinheiro que resolva quando está com problema nessas áreas. Então, devemos sim trabalhar todas as áreas e dar mais foco naquela que está mais prejudicado, ou seja, aquela que foi mais esquecida ao longo dos anos. Na maioria de nós é o lado espiritual. E isso certamente justifica o porquê eu estou aqui estudando a Bíblia e depois de ler Provérbios 2 ou 3 vezes sozinha, estou te falando assim, de fazer um mês, depois ler um mês de novo, a mesma coisa, aí eu resolvi trazer aqui para você. Por quê? Não é só eu que preciso. 25 a gente já leu, né? E quem confia em Deus prospera, está em paz. Prosperar não é só financeiro, prosperar com a saúde. Prosperar é nascer, é crescer. Então, no emocional, na saúde, quer dizer, o emocional é tudo, né? O emocional ali com o espiritual. O espiritual é o pai do emocional, que ele pode dominar o emocional. Então, todas essas áreas a gente precisa trabalhar. Porque normalmente a gente esquece que a gente tem aquela fase ali, né, dos pais, depois até os 20 anos farra, queria aparecer, uma série de outras coisas, e essas coisas da espiritualidade nós vamos deixando. E a gente tem é como se a gente tivesse um tempo, a gente tivesse uma energia, chega uma hora que essa energia, peraí, você não vai olhar para esse lado? Você precisa olhar, porque teu tempo aqui pode estar terminando, e você não está vendo, e você não está fazendo o que você veio fazer aqui. Talvez você se preocupou só com comida, talvez você se preocupou só com a beleza, talvez você se preocupou só em aparecer, talvez você se preocupou só com dinheiro, talvez você se preocupou só em crescer. Então, nada é errado, desde que nós tenhamos um limite e entender que tudo isso faz parte de nós. Nós não podemos deixar um lado para trás. Tudo tem que estar de acordo, a gente tem que estar no nível bom em tudo.
Então, versículo 26. Quem confia apenas em si mesmo, quem confia apenas em si mesmo é insensato. É o que eu estou falando agora. Você esqueceu o espiritual, confiar só em você, achar que você pode. Amanhã você tropeça, bate no meio-fio e já foi. E cadê aquela pessoa que era poderosa? Não existe esse poder. Nós temos poder sobre nós, sobre o hoje, sobre esse momento. Porém, quem caminha de acordo com a sabedoria não corre perigo, porque a sabedoria nos dá discernimento, nos dá prudência, nos faz parar para pensar, para analisar, para assumir riscos, entender o risco que a gente está assumindo, entender que nós não podemos ficar parados, que o universo está em movimento o tempo todo e a gente precisa se movimentar, porque a água parada cria podridão. E nós somos a água, a gente não pode ficar parado. Então, a gente tem que estar em movimento, tem que estar crescendo. 27, versículo 27. Quem dá aos pobres não viverá em necessidade, mas quem esconde seus olhos dos que precisam de ajuda sofrerá muitas maldições. Então, quando a gente tem conhecimento, que a gente pensa só a educação que a gente tem assim, ó, os ricos têm que dar para os pobres. Aí parece que as pessoas têm que sustentar o pobre lá. Não. É dar o necessário. Comer, beber, às vezes moradia. E educar, sabedoria. A sabedoria faz com que esse pobre amanhã seja o educador de outras pessoas, que ele prospera e faz outras pessoas prosperar. Isso cai na mesma situação de o filho, né, os pais que dá tudo para o filho, não deixa o filho prosperar, porque nós somos incomodados. Incomodados não, acomodados. Nós humanos, a gente gosta de paz. Paz para nós é o quê? Sombra e água fresca, mas a gente não veio aqui para sombra e água fresca. A gente veio para prosperar. E prosperidade não é esperar o pão de cada dia sentado. Então, quando nós sustentamos pessoas, nós estamos colaborando para o não crescimento dela. Ela é uma plantinha que precisa ser cuidada para prosperar. Agora, se você viu uma pessoa com fome, filho necessitado, e você não ajudou, aí você viu, quando a gente vê, a gente tem uma responsabilidade sobre aquilo, devemos ajudar. E ajudar também a prosperar. Versículo 28. Quando os perversos sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles encontram a destruição, os justos florescem. A gente já tinha visto isso no outro versículo. Nós terminamos, então, o Provérbios 28 de hoje. Vamos agradecer a Deus por mais um dia, por mais a sabedoria que Ele nos deu. Digam aí o que você aprendeu hoje. Escreva nos comentários e, se possível, faça, como fala? Faz post no teu Instagram sobre o que você aprendeu. Acho muito importante porque aquilo que nós aprendemos, a gente precisa passar para outras pessoas, porque o que nós aprendemos, quanto mais a gente ensina para os outros, mais você tem de volta. E isso é prosperidade. É muito importante que você continue seus estudos, que você busque a sabedoria, que você entenda quem é Deus e, sobretudo, entender quem você é. Isso é uma coisa extraordinária, você entender quem é você. Porque entendendo quem é você, fica mais fácil de você aprender o que você precisa, de você fazer o que você precisa fazer. Então, vamos agradecer a Deus por mais esse dia. Rapidinho, vamos fazer aquela
a nossa conexão com Deus um pouquinho. Eu espero que você se conecte, pensa no seu coração, pensa na sua opinião e pensa em Deus, você fazendo conexão com Deus, porque Deus é energia, Ele está em tudo, está em todas as suas células. Então, vamos fazer uma espécie de uma oração, mas não é uma oração, é uma mistureba, né? De meditação. Vamos ver como conexão com Deus. Você puxa o ar do seu umbigo e solta pela boca. Vamos fazer 3 vezes, porque aí você relaxa, você entra num processo de relaxamento, de aceitação e de conexão. Deus, meu Pai amado, muito obrigada por mais esse dia. Obrigada por mais essa oportunidade de entender quem o Senhor é, entender a minha conexão com o Senhor, entender que eu estou vivo, que eu estou feliz. As minhas células se alegram porque o Senhor está em todo o meu ser, está na minha alma, no meu espírito, no meu corpo, nas minhas células, nas minhas emoções, em toda parte do meu corpo, em todo o mundo. Eu me conecto agora com o Senhor. Deus, que todas as pessoas que estão vendo esse vídeo, que estão vendo essa aula, aprendam a se conectar com o Senhor. Aprendam a entender que o Senhor é bom, que o Senhor é luz, que o Senhor é amor, que o Senhor é paz. Aprendam a entender quem é o Senhor, a sua conexão com eles, e que, para que eles entendam que o Senhor está disponível, o Senhor é luz, o Senhor é amor, o Senhor é prosperidade, o Senhor é paz, e está disponível para eles, assim como a água, assim como o ar que respira. E que existe uma coisa que chama livre-arbítrio, que o Senhor os deu para que eles crescessem, mas por isso o Senhor não pode interferir em suas vidas sem que seja solicitado. Embora o Senhor esteja no seu corpo, no ar, no vento. Mas como eles têm uma consciência e que pode pedir, dizer, Pai, eu estou aqui e entrego minha alma, meu espírito ao Senhor. Me ajuda a entender quem o Senhor é. Quando nós falamos assim, quando nós falamos com Deus, nós abrimos a porta do nosso coração, do nosso ser, para que Deus haja nas nossas vidas. E assim é. Obrigada por mais um dia. Amém. É isso, gente. Busquem mais sobre isso. Busquem. Porque quando você pede, você recebe. Se você bater na porta, a porta se abrirá. Assim disse Jesus. Beijo, até amanhã. Silene, com você.